Saber o que o futuro nos reserva? Olha, isso é uma obsessão humana, não é verdade? Desde sempre. Pensa bem, dos mitos mais antigos até aquela nossa curiosidade do dia a dia, essa vontade de espiar o que está por vir, ela sempre esteve aí. E é exatamente sobre isso a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa perspectiva filosófica que oferece uma explicação, olha, bem fascinante para esse mistério. Quem é que nunca sentiu aquele arrepio, né? Aquela certeza que vem do nada sobre algo que ainda nem aconteceu. Às vezes é uma vontade súbita de ligar para alguém, ou aquela sensação de que uma situação ia terminar de um jeito específico. É uma experiência que quase todo mundo já teve. E é exatamente esse o nosso ponto de partida. Ok. Então vamos organizar as ideias. Esses sentimentos todos, eles não são vistos como uma mera coincidência. Dentro de certas linhas de pensamento, são fenômenos bem reais, que foram observados e até classificados. E entender essa classificação é o primeiro passo para a gente tentar decifrar o que eles podem realmente significar. Para entender o fenômeno, a gente precisa de um vocabulário, certo? E para isso, a doutrina espírita nos dá uma estrutura bem útil. Ela não joga todas essas experiências no mesmo saco. Pelo contrário, ela organiza tudo num espectro, que se baseia principalmente no nível de clareza da informação. Vamos dar uma olhada nas 3 distinções principais. Bom, na base desse espectro está o mais comum de todos, o pressentimento. Pensa nele como uma intuição vaga. Não é uma imagem, não é uma voz na cabeça, é um sentimento, uma impressão que às vezes nos empurra para fazer algo ou nos freia. As fontes chegam a descrever como um sussurro espiritual, ou, de forma mais simples, a voz do instinto. Agora, subindo um degrau, a coisa já muda de figura. A gente chega na premonição. E aqui não estamos mais falando de um sentimento difuso. É um conhecimento antecipado, algo que surge como um pensamento bem claro ou, o que é muito comum, num sonho com detalhes vívidos. É um aviso muito mais direto, muito mais articulado que o pressentimento. E lá no topo, a gente encontra a profecia. A grande diferença aqui não é nem tanto a clareza, mas sim a escala. A profecia não lida com o futuro de uma pessoa só. Ela fala do destino de povos, de nações ou da humanidade inteira. E quem a transmite é visto como alguém com uma missão bem específica para compartilhar aquela revelação. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. Repara só, o pressentimento com clareza baixa é emocional, vem do instinto. Já a premonição tem clareza alta, é cognitiva, um aviso direto. E a profecia, com seu foco no coletivo, está ligada a uma missão. Fica bem nítido como a intensidade e o propósito vão mudando, né? Certo. Mas isso tudo leva a gente à pergunta de $1 milhão, né? Como isso é possível? Como alguém pode ter acesso a uma informação que, para nós, ainda nem existe? Para explicar esse conceito que é tão abstrato, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, usou uma analogia que é, olha, poderosíssima. Vamos construir essa analogia juntos. Imagina que a gente está caminhando numa estrada cheia de curvas, dentro de um vale. A nossa percepção é linear. A gente só enxerga o trecho logo à nossa frente e o pedacinho que acabou de passar. O que tem depois da próxima curva? É um mistério total. Essa é a nossa visão normal da vida. Agora, imagina alguém lá no topo de uma montanha, olhando para esse mesmo vale. Essa pessoa vê a estrada inteira, do começo ao fim, tudo de uma vez. Ela vê onde a gente está, a curva lá na frente e o que vem depois. E aqui está um ponto central. Para quem está na montanha, o futuro da pessoa na estrada não é adivinhação, é observação, é presente. Analogia ótima, né? Mas como é que nós aqui no Vale conseguimos ter um lampelho dessa visão? A explicação proposta é a emancipação da alma. Isso aconteceria principalmente durante o sono. Quando a gente dorme, o nosso espírito se desprende um pouco do corpo e pode, por um instante, subir no topo da montanha, acessando essa percepção mais ampla, não linear, da nossa jornada. Ok, mas essa ideia toda joga a gente de cabeça num dos maiores paradoxos da filosofia. Pensa bem, se o futuro pode ser visto, isso quer dizer que está tudo pré-determinado? Onde é que fica o nosso livre-arbítrio? As nossas decisões importam de verdade? Ou a gente está só, sei lá, sendo ator num roteiro já escrito? A primeira parte da resposta é uma regra de ouro. Em princípio, o futuro é oculto para nós, e o motivo para isso é profundamente moral.
Se a gente soubesse de tudo o que vai acontecer, a nossa liberdade de escolha ficaria comprometida. Então, ter um vislumbre do futuro é a exceção, não a regra, justamente para proteger o livre-arbítrio. E o que é realmente fascinante aqui é a solução elegante que essa filosofia propõe. Ela divide a vida em duas esferas. Sabe, na vida física, pode sim existir um determinismo. As grandes provas, certos eventos que marcam a vida, até o momento da morte, isso pode estar traçado. Mas, na vida moral, nas nossas escolhas éticas, aí a história é outra, a liberdade é absoluta. Ninguém está fadado a ser desonesto ou cruel. Essa escolha é sempre nossa. Então, o ponto crucial é este. Uma premonição não vem para botar um carimbo no destino. Muito pelo contrário. O propósito dela é fortalecer o nosso livre-arbítrio. Ela é uma ferramenta que nos dá a chance de, quem sabe, mudar um resultado. Ou, se o evento for inevitável, de nos preparar moralmente para enfrentá-lo com mais força e mais sabedoria. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa visão. A doutrina espírita oferece uma explicação bem detalhada, mas ela não está sozinha nessa investigação. É muito interessante colocar essa ideia em contexto com outras duas grandes correntes que também tentaram decifrar esse enigma da pré-cognição. Primeiro, a parapsicologia. A abordagem dela é científica. Ela estuda a pré-cognição como uma percepção extrasensorial, a famosa PES, uma capacidade da mente humana. O foco aqui está no o quê, e não tanto no porquê. O objetivo é medir, comprovar essa função em laboratório, sem necessariamente buscar uma causa espiritual para ela. A segunda corrente é a teosofia. Ela nos apresenta o conceito dos registros acásticos. Imagine um banco de dados cósmicos gigantesco, uma biblioteca universal, onde tudo que já aconteceu, acontece e pode acontecer está gravado. A pré-cognição, nesse caso, seria a habilidade de acessar e ler esses arquivos da alma. E essa tabela final, olha, consolida tudo de forma muito clara. O Espiritismo foca na visão da alma e num propósito moral bem prático. A teosofia, na leitura de um arquivo cósmico para a gente obter sabedoria. E a parapsicologia estuda uma função da mente sem atribuir um propósito a ela. São três lentes bem diferentes para o mesmo mistério. E tudo isso nos leva à conclusão e à pergunta mais importante de todas. Deixando de lado por um momento o como isso acontece, vamos focar no porquê. Afinal de contas, qual é o verdadeiro sentido de se ter um vislumbre do futuro? Bom, para a parapsicologia, o sentido é científico, investigar uma capacidade da mente. Para a teosofia, é obter sabedoria sobre a nossa jornada evolutiva. Já no espiritismo, o propósito é imediato, é pessoal e é ético. Dar ao indivíduo uma ferramenta para que ele se aprimore e exerça sua responsabilidade. E aqui está o ponto que resume toda a nossa análise. Essa perspectiva propõe uma mudança radical de foco. A pergunta deixa de ser passiva, o que vai acontecer comigo, e se torna profundamente ativa e moral. Com essa informação em mãos, qual é a minha responsabilidade? O que eu devo fazer a respeito? Essa mudança de perspectiva é tudo. Ela transforma a precognição, que era só uma curiosidade sobre o futuro, em um chamado poderoso para a ação no presente. Uma ferramenta que não serve para nos prender ao destino, mas sim para nos ajudar a construir nosso caráter e a exercer com mais consciência o nosso livre-arbítrio.